Fala galera, como é que vocês estão? Tio Léo na área. Continuamos online, mas já isso passa. Meu povo, hoje a gente vai dar continuidade, tá? Na aula anterior a gente viu sobre os surgimentos, né? A gente começou aí finalmente a ver os surgimentos, vamos começar a contar a história, né? Começamos aí com o surgimento do universo, planeta, continente, natureza, seres humanos. Vamos focar um pouco mais hoje, né, na teoria científica acerca do surgimento do ser humano, tá? E aí, quando finalmente o ser humano surgir, a gente entra na nossa próxima temática, né? Então, essa vai ser a introdução, a base da nossa próxima temática, né? Estaremos aí agora começando as temáticas da próxima unidade. Então, a gente vai começar a falar de pré-história, que aí agora o foco total, né, nas questões históricas. A gente ainda está junto aí de outras ciências, de geografia, né, biologia, falando de teorias aí científicas que essas matérias também falam, mas aí a gente vai focar já a partir das próximas aulas em pré-história. Aí a gente vai ver todas as etapas da pré-história e aí a gente segue, se Deus quiser, na nossa caminhada rumo ao entendimento da história da humanidade, beleza? Então, prepara todo o seu material aí, prepara todas as coisas, façam suas anotações e vamos nessa, roda a vinheta! Bom, meu povo, então vamos lá, vamos começar. Vê bem, primeiramente vamos para o tema, né? Desenvolvimento da espécie humana do ponto de vista científico, tá bom? A gente vai ver do ponto de vista científico. Então, qual é o contexto científico? Vê bem, pegando a ideia da evolução das espécies que a gente falou na aula anterior, né? A gente vai ver aí que a espécie humana, assim como as outras que conseguiram sobreviver segundo a teoria científica do evolucionismo, ela sofreu adaptações, tá? E evolução para poder aí se manter e se desenvolver diante das mudanças do mundo. Então, primeiramente, o contexto científico a gente vai trazer, assim como os outros seres que, segundo a teoria evolucionista, se adaptaram e evoluíram, assim também aconteceu com a espécie humana, tá bom? Bom, dentro dessa ideia, a outra situação que ocorreu é a questão do raciocínio e da fala. Nesse processo aí, provavelmente o ser humano, segundo a teoria, tá, ele desenvolveu algo que os demais animais não desenvolveram, que foi justamente a ideia do raciocínio. Com um cérebro maior e mais desenvolvido, tá, do que os demais animais, o ser humano começou nesse processo evolutivo, a fazer algo que os outros animais não fazem, que é justamente raciocinar. A ideia de raciocínio a gente já viu em aulas anteriores, né? O ser humano é o único animal que raciocina, é o único animal, até dentro da espécie humana, né? O homem sabe, é o homem que sabe, a gente vai ver mais na frente. Então ele é o único que sabe, e é o único que sabe, né? Como assim, você é o único que sabe? Ele não só pensa, como ele sabe disso, né? Isso faz com que ele raciocine, faz com que ele vá um pouco mais além. Aí você pode me perguntar, professor, mas outros animais não têm cérebro, não têm memória, coisas do tipo? Até tem, você pode ensinar um cachorro a fazer as coisas e tal, mas ele vai ser sempre, ele vai sempre fazer aquilo que o instinto dele mandar. Você, por exemplo, só para você ter ideia, o leão, né, de antigamente, ele tem basicamente as mesmas práticas do leão de hoje. Se você pega o ser humano, você já vai ver que o ser humano de antigamente, ele tem um modo de vida diferente do ser humano de hoje. O ser humano é o único que ele consegue ir além. Ele produz, por exemplo, o que a gente chama de cultura. Ele é o único que produz além do que a sua espécie, por exemplo, o impõe, digamos assim. Ele consegue raciocinar, ele consegue ir além. Por exemplo, eu sempre brinco em aula de filosofia, quando a gente vai falar sobre alguns temas. Você acha que, por exemplo, se o boi soubesse a força que ele tem, você acha que ele aceitaria ser amarrado e chicoteado enquanto levava um magrelinho seres humanos numa carroça? Obviamente que não, né? Só que ele não sabe, né? Ele não sabe, ele só simplesmente faz o que o instinto manda, né? O leão e qualquer outro animal. Diferente do ser humano. O ser humano ele sabe que sabe, ele raciocina, e isso faz toda a diferença. Então, provavelmente, esse ciclo evolutivo, segundo o ponto de vista científico, né, permitiu a ideia do desenvolvimento do raciocínio, e com o raciocínio também veio o desenvolvimento da questão da fala. Então, outros animais se comunicam, professor? Se comunicam, né? Outros animais, inclusive,
ele tem expressões de comunicações específicas, né? De sofrimento, de alegria, tal, né? Tanto comunicação de som quanto de gestos e tal, mas o único que consegue articular essa comunicação de uma maneira específica também é o ser humano. Então, o raciocínio e o desenvolvimento da fala, ele vai ser fundamental, né, para a sobrevivência do ser humano. Inclusive, o raciocínio, ele está por trás da questão da sobrevivência do ser humano, segundo as teorias. Beleza? Uma outra característica é o modo de vida coletivo, tá? E o desenvolvimento de técnicas e tecnologias. Então, o ser humano, o ser humano, segundo alguns teóricos, diz que o ser humano, ele é um ser sociável, ele é um ser que vive em comunidade. O ser humano, ele não nasceu para viver isolado e sozinho, tá? O ser humano é um ser que vive em sociedade. Então, essa vida em coletividade, o desenvolvimento de técnicas, ou seja, como fazer as coisas, e de tecnologias, ferramentas que vão assessorar nesse modo de fazer, vai também ajudar no desenvolvimento do ser humano, tá? E a gente vem aí, por fim, nessa primeira parte, com o domínio do espaço. O ser humano, a princípio, assim como outros animais, vão viver naquele espaço in natura, né? Isso é uma teoria, inclusive, muito da geografia também, né? Do ser humano e o espaço. Você vai ver o ser humano, a princípio, vivendo muito que nem os outros animais, na natureza propriamente dita, tentando sobreviver a ela, né? Tem um teórico da geografia, por exemplo, que diz que o período da natureza selvagem, como ela é, o ser humano como parte dela. Porém, como o ser humano, né, um ponto fora da curva, como ele é um ser diferente dos outros animais, ele vai começar a transformar esse meio habitável, tá, né, em prol do seu benefício, e mais na frente ele vai dominar esse espaço onde vive, tá? Então ele vai... Existem animais territorialistas que dominam o espaço? Existem, mas o ser humano ele vai fazer isso de uma maneira mais efetiva, transformando e dominando esse espaço ao seu favor. Outros animais, eles são territorialistas, eles dominam o espaço, mas o espaço fica ali como é, ele é só o mandatário daquele local. O ser humano não, ele se torna mandatário dos espaços que ele vai começar a ocupar e vai transformar esse espaço em seu benefício. Isso é mais um outro ponto fora da curva aí na ideia do ser humano, ou seja, uma exceção à regra, o ser humano sendo mais exceção à regra. Dentro da teoria científica da evolução, é muito comum a galera dizer assim, a teoria diz que o homem veio do macaco, né? Não faz sentido e tal. Bom, fazendo sentido ou não, não é isso que a teoria diz. Ela afirma que viemos de um primata em comum, né? Tanto o ser humano quanto o macaco. Então, de um primata em comum, aí, de um ser em comum, seguem duas linhas, tá? Os símios, que é onde estão os macacos, digamos assim, e os seres humanos. Então, na verdade, a teoria não diz que o homem veio do macaco, mas diz que tanto o ser humano quanto os símios, né, tanto a espécie humana quanto os símios, podem ter uma origem em comum, se dissociando em algum momento. Lembrando que são teorias, tá? Elas têm muito artigo sobre essas temáticas, mas alguns pontos carecem ainda de uma maior consolidação da sua teoria. Beleza? Mas, de maneira geral, entre os principais ancestrais e contemporâneos do Homo sapiens, né, eu listei alguns aqui que são os mais comuns, tá? Lembrando que tudo isso dentro da ideia de teoria evolucionista das espécies, agora eu estou focando um pouco mais na teoria dos seres humanos, tá? Cada fase desse processo vai ter algumas características, então você anota aí, bota, né, os tópicos que aqui estão e vai anotando as características de cada um desses momentos, tá? Bom, o primeiro aí da nossa lista é o Australopithecus, tá? Que é essa figura aqui. O Australopithecus, ele ainda não é do gênero Homo, que é aquele que nos refere, né, nos remete ser humano. Mas ele seria um ancestral aí desse gênero. Quais são as características dele? Ele é bípede, tá? Ou seja, ele anda sobre dois pés, então ele já está andando sobre dois pés. Ele tem um corpo peludo, né? Seria mais ou menos isso. Ele tem um cérebro pequeno, tá? E o exemplo foi eles chegaram a essa conclusão com fósseis encontrados lá na África, né? E que reconstituíram e fizeram esse exemplar aqui e deram o nome desse espécime encontrado, desses fósseis encontrados, desse possível
proto-humano, né, desse ancestral humano, deram o nome de Lucy, né? Foi o nome que foi dado. Então essa é a primeira aí representação que a gente tem do ponto de vista científico, tá bom? Depois dele, um bastante lembrado, é justamente o Homo habilis, tá? O Homo habilis, que é essa figura representativa aqui, é só uma figura ilustrativa, tá? O Homo habilis, ele o que significa Homo habilis? Seria homem habilidoso, tá? Por quê? Ele já faz menção aí, primeiro que ele já tinha um cérebro maior do que o anterior. Isso permitiu aí o desenvolvimento das primeiras ferramentas, tá? As primeiras ferramentas utilizadas pelos seres humanos, provavelmente de pedra, mas aí essa ideia de homo habilidoso, é porque o ser humano ele já começa a raciocinar e já começa a utilizar ferramentas rudimentares, mas já dando a deixa para uma futura evolução dessa espécie, segundo a teoria. Vamos seguir. Depois dele, bem provavelmente um dos mais importantes, que é o Homo erectus, tá? O Homo erectus, como você está vendo aí na imagem, eles tinham um cérebro maior do que o Homo habilis, eles tinham uma estatura maior também, e eles aperfeiçoam os instrumentos aí utilizados, né, pelas gerações anteriores, digamos assim. E a principal sacada dessa fase aqui é justamente o uso do fogo. Galera, o uso do fogo vai fazer muita diferença aí na evolução, segundo a teoria, tá? Porque o uso do fogo ele vai permitir uma melhor digestão dos alimentos, porque esses agora vão estar cozidos. Ele vai garantir a proteção, tá, contra animais. Ele vai garantir aí, por exemplo, se precisar ser feita uma locomoção de noite, a iluminação. Ele vai esquentar, né, em períodos mais frios. Lembrando que a gente vai ter o planeta aí em períodos mais frios. Então, a descoberta do fogo vai ser fundamental para a sobrevivência do ser humano. A descoberta, na verdade, do uso do fogo vai ser fundamental para o desenvolvimento dos seres humanos. E isso aí é dado para o Homo erectus. É atribuído a ele também, tá? Provavelmente o desmembramento, digamos assim, né? A partir dele que se espalha o gênero por todo o mundo. Acredito que foi ele o responsável por espalhar o gênero Homo por todo o mundo. Foi ele que se espalhou para os vários cantos do planeta, tá? Foi esse grupo, não esse aqui, esse é ilustrativo, mas o gênero foi o Homo erectus, né? Foi esse grupo aí dos Homo erectus que se espalharam pelo mundo. Beleza? Depois disso, a gente tem aí o Homo neanderthalis, tá? O Homo neanderthalis, ele é basicamente, né, ele tem basicamente as características da espécie humana. Ele surgiu aí na era glacial. Ele provavelmente foi o primeiro a ter a prática de enterrar os mortos. Segundo os cientistas, ele tem uma estatura menor do que o homem. Ele provavelmente foi contemporâneo do ser humano propriamente dito. E alguns até dizem que era o ser humano propriamente dito, com feições diferentes de outros lugares encontrados, mas alguns acreditam que esse não seja um gênero diferenciado. E por fim, mas não menos importante, né, a gente tem o Homo sapiens, que é, tá, que somos nós, tá? Essa colocação aqui, Homo sapiens, ele já se atribui a gente, tá? É a nossa identificação, né? O Homo sapiens, como já está se dizendo, um homem que sabe, né? A palavra sapiens vem de saber, né? Então, o homem que sabe, ele já é o homem com as características do homem atual. É a partir dele, né, que vai se formar as primeiras cidades, né, os primeiros estados, os primeiros reinos, tá? E é nessa formação que a gente vai dar início aí à pré-história. Só que pré-história já é um outro momento, tá bom? Meu povo, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. A partir das próximas aulas a gente já entra em contextos totalmente relacionados à história, né, exclusivamente da história. Começaremos a falar aí de pré-história e outros temas relacionados, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham anotado tudo. Não esquece de deixar o like, né? Compartilha aí tudo direitinho e a gente vai se vendo, tá bom, pessoal? Então, até a próxima.